Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, até para a gente ler é difícil um texto desse. Ao que é capaz o coração humano? Como é que a vida dos justos incomoda os injustos? E todos os mártires, como João Batista, Estevão, Irmã Dorothy, Chico Mendes, Dom Oscar Romero e tantos outros, morreram assim. Porque o poder, embora um grupo pequeno, mas tem, infelizmente, a espada na mão, tem a arma da destruição na mão, e às vezes se colocam ali como infalíveis, intocáveis. E é triste você ver gente com o evangelho na mão defendendo esse tipo de atitude. A cegueira espiritual impede as pessoas de ver no próximo o próprio Deus. Como o soldado romano, no dia da morte de Jesus, depois da morte, ele que contribuiu para que ele fosse matado, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Isso nós temos que ter consciência antes de qualquer mal, independente do tamanho do mal, mas é um mal que você faça a alguém. Quando você fala de alguém, quando você desconstrói alguém, destrói alguém para o outro com palavras, colocando às vezes na vida do outro coisa que a pessoa nunca nem pensou em ser e fazer, mas a inveja, o ciúme ou a intriga que está dentro do teu coração te faz sempre ver o outro pior, porque na verdade o pior está dentro do teu coração. Depois, cuidado com a estrutura onde nós estamos. Não estou defendendo Herodes, mas o fato dele ter provocado uma estrutura que a gente chama pecado estrutural, ou seja, você está em um meio que só vai te levar ao pecado. O Evangelho diz, ele admirava João Batista, gostava das suas pregações, mas o fato dele ter feito aquela promessa no meio daquela corja, convocada por ele, então ele não podia fazer bem. Não tinha como sair coisa boa dali. Nem mesmo de uma criança inocente ou de uma mãe ali vingativa. Por isso que nós devemos nos socializar com gente do bem, estruturas do bem, para que o meio nos influencie de tal forma que a gente provoque o mal que às vezes sozinho a gente não faria. Isso a gente chama, no estudo bíblico, de o banquete da morte. Não façamos parte do banquete da morte. No entanto,
não nos calemos, como João Batista não calou. Isso custou a sua vida, mas entrou na lista da palavra de Deus, porque realmente a sua morte gerou vida. Foi a partir da morte de João Batista que Jesus disse: pronto, o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho. Sejamos João Batistas de hoje, com a coragem necessária para pregar o Evangelho do jeito que ele deve ser anunciado. Ainda que isso curte-nos a nossa vida, e não tem evangelizador de verdade que não sofra calúnia, difamação, crítica, que não seja por alguns mal visto. Isso não nos impede de anunciar o Evangelho de forma alguma, como não impediu Jesus. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.